Ao vivo pela internet, vamos conversar com a jornalista piauiense que está morando na região da Grande Lisboa, Carliete Nunes. Oi, Carliete, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos que acompanham a Dia TV. Carliete, as notícias hoje são um pouco preocupantes porque Portugal registra uma escalada dramática de novos casos e mortes também em decorrência do novo coronavírus, não é isso? É isso, Lívio. Esse mês de janeiro, Portugal tem vivido aí uma escalada completamente assustadora de novos casos, internamentos e mortes. A cada dia, novos recordes na quantidade desses casos, Lívio. O país está em confinamento já há alguns dias e as escolas estavam funcionando até hoje, quinta-feira, mas o governo acabou de anunciar que a partir de amanhã todas as escolas vão fechar. O governo vinha tentando evitar a decisão de fechar as escolas exatamente por conta do impacto social que isso tem para as famílias, especificamente para as crianças, Lívio, mas não foi possível manter as escolas abertas. Quais são as grandes questões, os dois grandes motivos que fizeram com que o governo decidisse fechar totalmente as escolas? O primeiro é que o fato de escolas abertas, com as escolas abertas, os portugueses não estavam tendo a dimensão do problema e do caos em que se encontra o sistema de saúde português. Se você observar, inclusive, as taxas de confinamento aqui em Portugal são baixíssimas. No início dessa semana estavam em apenas 39%. Mas o segundo grande motivo para o fechamento, Lívio, é a presença em Portugal da variante do coronavírus, a variante britânica. A gente já falou aqui há algumas semanas sobre essa nova cepa do vírus. Ele é muito mais transmissível, acredita-se que mais de 70% acima do vírus que iniciou lá em Wuhan em transmissibilidade. Por conta disso e por conta do risco de as crianças serem vetores dessa variante, o governo decidiu encerrar as escolas. Lembrando que a vacinação continua ocorrendo aqui em Portugal, mas como eu já disse em semanas anteriores, Lívio, praticamente em todo o mundo onde a vacina começou, o ritmo de imunização não tem conseguido acompanhar a velocidade com que a disseminação do vírus tem se propagado aí por praticamente todos esses países que já estão se imunizando. Portugal não é diferente. Carliete, olhando um pouquinho também para todas essas questões que dizem respeito à política internacional, teve início a tão desejada era Joe Biden. Quais são as implicações para o Brasil que estão sendo repercutidas também por aí? É isso, Lívio. Começou ontem o mandato de Joe Biden, democrata, como presidente dos Estados Unidos, pondo fim à era Trump. Uma página muito triste da história dos Estados Unidos e, por que não dizer, do mundo. Bom, como vai ser a vida do Brasil e do governo Bolsonaro aí com Biden no poder? O que se sabe, Lívio, é que o governo federal brasileiro fez escolhas muito equivocadas na sua política externa, decidindo se aliar não ao governo dos Estados Unidos, mas à figura do ex-presidente, agora ex-presidente, ainda bem, Trump. O fato é que hoje o Brasil não mantém boas relações nem com a União Europeia, nem com a China, nem com a Argentina, que é o seu principal parceiro comercial na América do Sul, e agora também não tem boas relações com os Estados Unidos. A variação que se faz é que Biden assumiu ontem, nesse momento tem muitos problemas internos para resolver lá nos Estados Unidos. A gente pode citar aí principalmente a pandemia. Os Estados Unidos continua disparado na quantidade de casos e óbitos, são mais de 400 mil pessoas mortas lá nos Estados Unidos. Também um grande problema que Biden deve enfrentar é uma divisão política muito grande no país. Mas Biden já deixou claro que uma das suas prioridades é a questão ambiental, inclusive retomando a presença dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Sim. O que o Brasil tem a ver com isso? O mundo inteiro observa a forma como o governo federal vem tratando a questão de preservação da Amazônia. E o próprio Joe Biden, durante a campanha, durante um debate, durante a campanha presidencial, já havia alertado que, se eleito, iria pressionar o Brasil para que ele se posicionasse de forma mais responsável com a gestão ambiental do Brasil, principalmente na Amazônia. Sim. Se fosse necessário, com sanções econômicas. Então, é isso que se espera, que haja aí uma pressão dos Estados Unidos para que o Brasil assuma a responsabilidade com relação à preservação ambiental, Lívio. Mas o relacionamento com os Estados Unidos da América não é o único problema internacional do Brasil, que também não tem tido bom relacionamento com China e Índia neste momento, não é isso, Carliete?
É isso, Lívio, e na verdade esse é um relacionamento que está até mais preocupante, porque os Estados Unidos, por hora, não vai mexer aí com o Brasil. Com relação à China, a gente vem acompanhando aí uma relação muito complicada, críticas diretas do governo, uma atitude que muita gente não esperava da diplomacia brasileira, de críticas à China. China que, junto com os Estados Unidos, são os principais parceiros comerciais do Brasil, Lívio. O fato é que o Brasil atualmente tem apenas uma vacina que é produzida pela China em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, porém, o Instituto Butantan já está no final do seu estoque de vacinas. Ele pode produzir essa vacinação, o acordo com a Coronavac era de que o Brasil poderia produzir, mas para que o Brasil possa começar a sua produção própria da vacina Coronavac, Lívio, para que todo mundo seja imunizado, esses insumos, ou seja, os ingredientes para a produção da vacina, vêm da China. E é aí que tem o problema. Há uma grande dificuldade de convencer a China a enviar com celeridade esses insumos para o Brasil. É por conta de uma crise diplomática? Também. O problema também, Lívio, é que praticamente o mundo inteiro precisa desses insumos, não é apenas o Brasil. E aí, nessa competição global por ingredientes e por vacina, a China tem priorizado parcerias mais estreitas e também países mais desenvolvidos do que o Brasil. Com relação à Índia, que você citou também, o problema é praticamente o mesmo. São insumos e são vacinas, porque o Brasil ele tem um acordo com a AstraZeneca para produzir a vacina de Oxford. E essa vacina, apesar de ter sido criada na Inglaterra e ter sido testada no Brasil, os insumos e a própria vacina são produzidos na Índia. E aí também tem questões diplomáticas que têm atrapalhado o envio desses insumos, Lívio. Falando sobre essa questão também na Índia, na manhã de hoje foi registrado um incêndio no Instituto Serum, lá na Índia, que produz a vacina contra o novo coronavírus, não é isso, Carliete? É isso, Lívio. Todo mundo levou um grande susto com a notícia desse incêndio. A gente tem até imagens para ilustrar. Ele começou num dos setores de produção de vacinas, mas por sorte não foi no setor de produção de vacinas contra a Covid. No entanto, foi numa ala onde se produz vacina contra o rotavírus. Lívio, infelizmente 5 pessoas faleceram e não há mais informações sobre os mais danos causados aí por esse incêndio que aconteceu na Índia. Estamos acompanhando imagens do incêndio aqui no nosso monitor. Realmente são imagens que realmente chocam, que nos deixam preocupados, mas como foi informado por Carliete Nunes, não foi no setor de produção da vacina contra o novo coronavírus. Carliete, muito obrigado pela sua participação. Era o que nós tínhamos para hoje, né? Era isso, mas eu queria só deixar mais um alerta. Vamos lá. A vacina é importante, ela chegou aí no Brasil, é motivo de comemoração, mas vai demorar um pouco para que as coisas voltem aí a ser parecido com o que a gente conhecia como normal. Então, mesmo com essa vacinação engatinhando a passos aí de tartaruga praticamente no mundo inteiro, Lívio, é extremamente necessário que as pessoas mantenham as únicas medidas que podem prevenir e evitar o coronavírus, que é o distanciamento social, uso de máscara e higiene das mãos. Com certeza. Obrigado, Carliete. Boa tarde para você e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.